Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive hoje, mas antes de contar essa experiência eu quero falar de outra que eu tive. Eu não sei se cheguei a contar aqui, mas tenho que contar primeiro essa experiência porque tem a ver com a experiência que eu tive hoje. Então, a experiência que eu tive antes sobre o que tem a ver com hoje foi aqui neste quarto, sabe? Que eu pude escutar a voz de Deus. E foi interessante por conta de que quando eu escutei a voz de Deus, eu não estava preparada para isso, nem sabia que Deus iria falar comigo e eu iria escutá-lo audivelmente mesmo. E eu estava simplesmente tentando dormir, eu estava chorando, meu esposo estava dormindo e enquanto eu estava chorando, eu não me sentia amada, sabe? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês puderem escutar. Então, eu não tava me sentindo amada e por isso que eu tava chorando. E aí, na hora que eu tava chorando, eu vi uma voz como se fosse uma pessoa que estivesse na porta, sabe? E eu pude escutar: ninguém te ama como eu. Só isso que eu vi. Ninguém te ama como eu. E na hora eu parei de chorar, tomei um susto, né? Porque eu não tava esperando isso. E quando eu vi isso, eu parei para refletir e, meu Deus, o que é isso? E eu parei para pensar, será que é Deus Pai? Será que é Jesus? Será que é o Espírito Santo, sabe? Eu não sei, na minha mente veio assim, deve ser Jesus, sabe? Que veio aqui me visitar. Na minha mente veio isso, mas eu não sei. Não sei se foi Deus Pai, se foi Jesus, se foi o Espírito Santo, sabe? Mas era como se uma pessoa estivesse aqui, sabe? Em pé na porta. E eu tava aqui, deitada, chorando. E quando eu tive essa experiência, né, já tem tempo, eu lembro, mas não tem nem como explicar como foi real no dia, sabe? De eu escutar a voz de Deus, de eu poder escutar, eu nem imaginava que eu poderia isso, de escutar a voz de Deus dessa forma. E aí, hoje, quando eu tava lavando meu rosto com os produtos que meu esposo me deu, que é pra diminuição de espinha, eu tenho espinhas, e enquanto isso eu tava lavando, eu coloquei um produto que era para ficar no máximo 2 minutos. E eu tenho reações alérgicas com algumas coisas, com produtos químicos. Eu fico logo, meu rosto reage já ficando vermelho. E aí foi interessante por conta de que logo que passou o tempo e quando eu me vi no espelho, já tinha passado 7 minutos com o produto para as espinhas e era somente 2 minutos no máximo. E meu rosto estava todo vermelho aqui, todo. E eu tenho alergia a algumas coisas, até a poeira eu tenho alergia, sabe? E aí nisso que eu olhei pro espelho, eu me senti feia. Mas logo que quando eu olhei pro espelho e me senti feia, veio na minha mente novamente a palavra ninguém te ama como eu. E eu lembrei dessas experiências que eu tive. E aí quando eu lembrei dessa experiência que eu tive, eu fiquei com vontade de chorar e me senti amada por dentro, sabe? Meu coração se sentiu de novo amado por Deus por conta dessa experiência e também o vinho novo e fresco a palavra ninguém te ama como eu. E aí eu parei para pensar, nossa, Deus me ama mesmo assim, feia, com o rosto todo vermelho, Deus me ama mesmo assim, mesmo eu me sentindo feia. E é incrível porque o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. É diferente. Não tem como igualar. É diferente do amor do homem. É diferente do amor do seu esposo ou da sua esposa, sabe? Deus nos ama de uma forma, sabe, incondicional, de uma forma
forte, poderosa e suave. E só que quando eu falo dessa força que ele nos ama, sabe? É de uma forma que não machuca, é de uma forma que mexe com nossas estruturas, que mexe com o nosso coração, que mexe com o nosso espírito. O amor de Deus, ele renova a cada dia. E quanto mais a gente busca de Deus, mais ele traz o amor dele fresco. E eu vejo assim que com Deus é diferente, não tem isso de rotina, não tem isso de padrão. Eu não posso falar para você assim, faça isso, isso, isso que você vai ouvir a voz de Deus, não tem como, sabe? Mas ele se importa com cada detalhe, ele se importa sobre as suas finanças, ele se importa sobre as suas emoções, ele se importa com o que você está pensando, ele se importa com seus sonhos, ele se importa em cada detalhe da tua vida, seja até o fio de cabelo ou qualquer doença que você possa ter, alergia, o que for, sabe? Ele se importa e ele tem tanta vontade de você se sentir amado todos os dias por ele, sabe? É isso que Deus quer trazer pra gente, o renovo do amor dele. Não importa que tempo a gente esteja, não importa se o tempo tá bom ou se o tempo tá mal, ele quer que você se sinta amado por ele. E muitas das vezes a gente pensa, cadê Deus? Onde está Deus? Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa prova? E aí, meu amado e minha amada, ele tem essa palavra para você, que isso entre no teu coração. Ninguém te ama como ele. E ele quer isso, que você escute, que você entenda em seu coração, em seu espírito, essa palavra, que ninguém te ama como ele. E que você possa escutar isso de Deus falando em teu coração, ninguém te ama como eu. Sabe, eu não posso estar perto de você, a gente tem um limite. Se você mesmo morando no Brasil, a gente tá longe, eu estou nos Estados Unidos, a gente não pode estar assim perto fisicamente. Mas Deus, ele pode sim estar perto de você, Deus é presente. E diante dessa experiência, que você também possa ter essas experiências e me contar e falar aqui no canal e comentar dizendo: Ana, eu também tive uma experiência. Eu escutei a voz de Deus, eu tive um sonho com Deus, sabe? Esse canal é para isso, não é para parar em mim, pelo contrário, é para você também ter experiências com Deus. Esse canal é para isso. Eu quero ver frutos, eu quero ver pessoas falando experiências que também tiveram assim como eu estou tendo, experiências com Deus de forma presencial, de forma sobrenatural, de forma única, sabe? Deus nos ama. Deus nos ama e Deus nos ama. Ele não, o amor dele não parou, ele não para de nos amar, sabe? E esse amor é profundo, é tremendo, é algo sobrenatural, é algo que quer tocar o nosso espírito, não é só tocar o nosso corpo, vai além, quer tocar o nosso coração, quer tocar o nosso espírito, sabe? E ele olha para cada detalhe da nossa vida, sabe? Eu tô conhecendo Deus de uma forma que eu nunca ouvi, que eu nunca parei para pensar assim que poderia ser possível para minha vida. E é incrível porque ele tá me mostrando coisas que eu pensava que era de um jeito, Deus tem se mostrado de outro, porque eu não imaginava que só porque eu estava chorando, eu não estava orando, eu não estava buscando a Deus, eu só estava chorando, sabe? E com o meu choro eu pude tocar o coração de Deus. No meu momento que eu estava me sentindo péssima para baixo, Deus estava me vendo, sabe? Quantas das vezes a gente passa por momentos assim de choro, de tristeza, a gente pensa que está sozinho, mas Deus está nos vendo, Deus está olhando para a sua situação, Deus quer nos ajudar diante de tudo e de todos, sabe? E é incrível porque cada vez mais eu estou vendo
e experimentando coisas que eu nunca pensei que eu poderia experimentar em toda a minha vida. E é incrível porque neste momento eu estou buscando a Deus com os recursos que eu tenho, sabe? Deus sabe o quanto eu sou limitada, sabe? O quanto a minha mente é limitada e eu tô tendo situações de dificuldade sobre... Sim, eu estou nos Estados Unidos, mas eu ainda não falo inglês. E eu vou para uma igreja, estou indo com meu esposo para uma igreja que fala somente inglês, eu não entendo a pregação do pastor. E é incrível porque eu pude ver que mesmo que eu não estou podendo ter um amparo na igreja com os irmãos, ou entender, ou ter uma comunhão com os irmãos, eu não estou tendo por conta disso, da minha limitação, ainda assim, Deus se faz presente na minha vida. Deus tem falado comigo nos detalhes. Deus tem falado com a brasileira, sim, sabe? Deus ama o Brasil, sabe? Eu vejo um espírito, sabe? Conforme eu vejo as pessoas falando no Brasil, conforme eu vejo como pessoas do Brasil falam mal do Brasil, tem um espírito e não é de Deus, são demônios, eu não sei o nome, mas eu vejo a atuação com os brasileiros sobre isso, de falar mal do Brasil, sabe? Mas Deus ama o Brasil, Deus ama a gente, mesmo que as pessoas não olhem o Brasil com bons olhos, só olha com o Brasil de forma que é carnaval, futebol, sabe? Que é alegria, parecendo que brasileiros não sofrem, né? Ou não tem sentimentos, ou, sabe? É tão estranho porque eu pude ouvir de gente que fala espanhol, foi falar comigo. Primeira coisa, quando soube que eu era brasileira, foi falar sobre futebol. Eu não sei de nada de futebol, sabe? Não é porque eu sou brasileira que eu sei sobre futebol, que eu fico com pouca roupa, que eu mostro as pernas, que eu mostro bunda, que no carnaval eu pulo carnaval e tal. Enfim, tem gente com a mentalidade do Brasil, isso que iguala todos, sabe? Pensa que homem e mulher no Brasil é desse jeito, não consegue ver a diferença. E a gente várias pessoas, várias cores, sabe? E Deus fez cada pessoa no Brasil única, e o que eu gosto do Brasil é sobre essa diferença de cores, diferença de personalidades, e incrível por conta de que Deus quer usar o Brasil para isso, para mostrar a glória de Deus, para mostrar o amor de Deus. Nossa, é incrível porque nós brasileiros somos sensíveis à dor, sabe? Somos também sensíveis ao Espírito Santo. Deus nos fez com características únicas e a gente sabe também ouvir o outro diante da dor e diante da alegria. Que a gente possa cada vez mais se valorizar diante de sermos brasileiros. Sabe, o mais incrível aqui, estando nos Estados Unidos, é que eles têm um patriotismo que a gente não tem, que os brasileiros não têm, deveria ter, sabe? E eu não vejo americano falando mal dos Estados Unidos. Gente, vocês acham que aqui tá tudo maravilhas? Você acha que aqui as coisas não tem defeito, não tem coisa que precisa melhorar, sabe? Tem muita coisa aqui que precisa melhorar. Mas a gente também tem que aprender isso a gente gosta tanto, né? O Brasil gosta tanto de olhar para os Estados Unidos e querer imitar. Então, que a gente possa
querer imitar as coisas boas dos Estados Unidos. E uma das coisas é isso, a gente tem que parar de só falar mal do Brasil e começar a falar coisas boas para outras pessoas também poderem ver de forma positiva o Brasil. Tem muita coisa boa no Brasil que aqui não tem, sabe? Que só encontramos no Brasil. E eu acho incrível isso por conta de que Deus quer levantar o Brasil e também os cristãos, porque temos irmãos também, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, na América Latina, no mundo, tem muitos cristãos e eles são nossos irmãos. Que a gente possa ver, não com a mente fechada, mas que a gente possa abrir a nossa mente para isso, para a gente olhar os cristãos como os nossos irmãos, seja aonde estiver. Porque Deus quer nos usar, porque Deus quer nos levantar para ajudar os nossos irmãos que são cristãos. Que a gente possa cada vez mais ter experiências assim, sabe? Eu quero muito que vocês tenham essas experiências. Eu quero poder orar por vocês, que Deus nos leve a ter mais experiências assim, experiências sobrenaturais, experiências reais, experiências que toca e mexe o nosso espírito, que a gente possa cada vez mais ter experiências com Deus, encontros com Deus, seja onde você estiver. Para Deus não tem limite, para Deus não tem limite. Que Deus entre na tua casa, que Deus fale contigo, que Deus chegue a te dar sonho, visão, e que Ele fale com você e você possa escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que Jesus entre na tua casa e você venha contar aqui nos comentários a experiência que você vai ter com Deus. Em nome de Jesus eu peço. Amém. E que nada impeça, que nada nos impeça de estar perto de Deus, de ter experiências com Deus, porque temos sim um inimigo, sabe? Eu vejo muitas igrejas que esquecem de falar sobre isso, que tem ideias que eu não vejo que são ideias de Deus, e esquecem de falar isso, que na Bíblia, sabe? A gente fala que a gente tem um inimigo, que o inimigo da gente não é carne nem sangue, mas são principados, potestades. Então, temos um inimigo que tem vários demônios atuando, que usa pessoas que têm usado a cultura também, sabe? E para nos tirar de perto da presença de Deus. E até a educação também tá corrompida. A gente não escuta nas escolas sobre Deus, a gente não escuta em muitos locais sobre Deus e comemorações e tantas outras coisas, mas Deus quer nos levantar para a gente ser luz, que a gente seja luz em meio às trevas, sabe? Que a gente possa cada vez mais agradar o coração de Deus, que Deus nos ajude diante do que Ele quer fazer conosco, que cada pessoa é chamada para um ministério. E é incrível por conta de que Deus já falou para mim sobre o meu dom. E eu estava falando com meu esposo e ele falou: o seu dom é um instrumento para o teu ministério. E eu tô super feliz em paz sobre isso, porque Deus falou para mim sobre o meu dom e já tá tão claro em minha mente e em meu espírito sobre isso. Eu só ainda estou assim em dúvida sobre o meu ministério. Eu quero que Deus me revele de forma que eu não tenha nenhuma dúvida sobre o meu ministério. E eu vim aqui falar para vocês. Mas o nome do meu canal vai continuar com esse nome. Tá em paz sobre isso, de
O Ministério de Ana, eu coloquei esse nome por conta de que eu quero fazer esse canal para brasileiros, mas eu tenho outro também. Escreva aí nos comentários se vocês quiserem conhecer meu outro canal, que o outro canal eu cheguei a fazer que é para americanos. E aí vai ser mais de forma tranquila, também são para brasileiros, porque eu mesma estou falando somente em português, mas futuramente eu quero sim falar em inglês, vai ter vídeo, sabe, eu falando inglês. E até então é isso, o público que eu quero também alcançar são americanos. E por isso que eu escrevi o nome Anna's Ministry, sabe, em inglês, por isso. Por conta de que eu quero alcançar americanos. Mas vocês podem ver sobre como eu escrevi e também mudei hoje, né, o nome do canal e coloquei o Ministério de Ana por conta de que eu estou olhando esse canal mais para brasileiros mesmo, sabe? E é incrível por conta de que eu consigo olhar as pessoas que estão me seguindo e pessoas que ainda nem estão aqui, que vão me seguir, eu consigo olhar este canal como o que eu mais quero é que não parem em mim. É que, como eu estou tendo essas experiências, outras pessoas também venham ter experiências assim, sabe? Eu desejo em meu coração isso, que outras pessoas tenham experiências assim. E sim, é possível. E sim, Deus quer que você tenha experiências assim como eu estou tendo, sabe? Experiências sobrenaturais. E eu vejo que o Brasil precisa disso, sabe? De referências com esse tipo. E não somente profetas, não somente pessoas que profetizam, mas também pessoas que venham a ter experiências sobrenaturais com Deus, sabe? Como eu falei aqui, que eu sonho muito. E hoje mesmo eu tive um sonho, e na hora que eu cheguei a sonhar, eu fui ler na Bíblia sobre isso, sobre o sonho. E foi incrível por conta de que eu aprendi algo na Bíblia que eu não sabia com o sonho de José. Sobre que José sonhou, mas falava que no sonho de José, no sonho que ele teve, era alertando José para sair daquele local, para ele ir com Maria, que já estava grávida, né? Por conta de que queriam matar as crianças. Então ele teve esse sonho e falou que o sonho dele apareceu um anjo. E aí quando eu li hoje, veio um conhecimento para mim sobre isso, que eu não sabia. Mas em nossos sonhos pode tanto aparecer anjos, Jesus e também demônios. E eu já tive sonhos sobre demônios que estavam em forma humana, que queriam me enganar, que queriam me fazer mal, que queria, sabe, fazer alguma coisa que iria ferir o coração de Deus, sabe? Não é somente a gente, não para assim o sofrimento. O que mais o inimigo quer fazer também é ferir o coração de Deus, é também prejudicar a Deus. E quando eu cheguei a ler sobre isso, eu parei para pensar, nossa, então anjos podem entrar, a gente pode sonhar e ouvir a voz de anjos, de Jesus e também ver demônios. Só que, por exemplo, uma prima minha, ela chegou a ter um sonho e ela, quando eu vi sobre o sonho dela, eu estava do lado dela e ela na hora gritou e depois ela contou o sonho. E ela chegou mesmo a ver o demônio, um demônio que estava pegando o cabelo dela e puxando o cabelo dela, sabe? Ela contou isso. E hoje, conforme veio esse conhecimento para mim, o conhecimento veio hoje assim fresco e veio como despertar na minha mente sobre isso, porque
eu quero entender mais sobre os sonhos. Eu, assim, sou leiga sobre isso, mas aos poucos Deus está dando conhecimento. Deus é que sabe. E foi incrível também outra palavra sobre Daniel, que também Daniel interpretava sonhos, né? E ele também chegou a sonhar com sonhos proféticos. Então, Daniel, eu pude ver assim que ele ele e José do Egito também, que sonhava e interpretava sonhos, eles sempre falavam algo parecido, que eu achei super interessante, que eles falavam assim: a interpretação não vem de mim, quem interpreta é Deus, sempre exaltando a Deus, sabe? Isso foi incrível, por conta de que a gente não pode pensar assim, a obra é a gente que faz a obra. Não, é Deus que faz a obra e usa a gente, sabe? E isso tem ajudado no meu ministério por conta de que eu quero fazer as coisas corretas. E incrível porque olhando para a Bíblia e olhando para esses exemplos, sabe? É isso que eu quero. A gente não pode simplesmente falar: eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou apóstolo, ou eu sou evangelista, ou eu sou... que mais, gente? Missionário, né? No Brasil fala muito missionário, missionário. A gente não pode simplesmente nos titular, colocar título sobre a gente e esquecer de Deus. Esquecer que é Deus que vai nos usar, Deus que tem que ser exaltado e não a gente, sabe? A gente é só instrumento nas mãos de Deus. Então tem que ter muito cuidado, sabe? Porque o inimigo vai querer até isso. Até com erros da gente, ou então querer fazer com que a gente tenha vanglória, sabe? E não, a glória tem que ser para Ele. E o nosso maior exemplo é Jesus. Eu não consigo ainda ver, mas eu ouvi uma palavra incrível de uma pessoa que eu quero ver como a pessoa viu, falando que Jesus, ele usou todos os ministérios e todos os dons. E quando eu vi isso, eu falei: nossa, sério, incrível, porque eu quero ver isso, assim, onde Deus usou, onde Jesus usou cada ministério e cada dom, sabe? Porque eu olhava muito para Jesus como pastor, e ele mesmo falava: eu sou o pastor dos pastores, eu sou o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, né? Mas quando eu vi isso da pessoa, veio assim uma curiosidade, né? Então, eu quero saber sobre isso, eu quero ver desse jeito como a pessoa tá vendo, né? Ela consegue, a pessoa que falou isso, ela consegue ver Jesus atuando em todos os ministérios e todos os dons. E ele tem que ser o nosso maior exemplo, sabe? Então, é isso, gente. É incrível porque Deus quer fazer algo lindo em nossas vidas. Vem dificuldades, vem luta, vem prova. E é tanto que na igreja também chegaram... uma pessoa orou por mim, um americano orou por mim. E aí meu esposo, depois, né, que a pessoa terminou de orar, traduziu o que a pessoa falou, porque orou e eu não entendi nada. Era assim, ele na hora... eu tava vendo ele pegando na mão de uma irmã, né? E segurando a mão da irmã. E aí, quando eu olhei pra mulher que tava do meu lado, recebendo a oração, eu fiz assim, porque eu pensei que ele ia pegar na minha mão também, igual a mulher, né? Só que aí ele foi e colocou a mão na minha cabeça. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou sobre os sonhos, né? Eu não entendi nada, mas meu esposo me traduziu depois, a gente saindo da igreja. E aí ele falou sobre eu ser muito atacada nos sonhos, pelo inimigo e tudo. E é interessante porque eu já tinha até esquecido sobre isso, mas o que ele falou é verdade. Toda profecia que eu recebi na igreja que eu vou com meu esposo, que a gente costuma ir, então tudo que profetizaram na minha vida, assim,
foi verdade, sabe? Eles profetizaram de forma correta, eles profetizaram verdades mesmo, sabe? E sim, sobre a questão de ataques de sonho, sabe? Eu tive e às vezes eu tenho muito cuidado sobre isso, por conta de que o sonho mesmo que eu tive hoje, eu cheguei a ver um homem que ele é cantor do Brasil, evangélico, mas na hora, sabe, eu fiquei assim, na hora que a pessoa tava falando comigo, eu fiquei assim na dúvida se era boas intenções falando comigo ou era mais. E na mesma hora eu comecei logo falando bem assim, eu sou casada e tal, não sei o que lá. Mas é interessante por conta de que eu tenho esse cuidado até de saber assim, será que também é demônio transfigurado em formas de outra pessoa, sabe? E eu já vi também quando eu tinha em torno de 15 para 17, eu não me lembro direito a idade, mas eu tive um sonho horrível, um pesadelo horrível, e era sim demônio, sabe? Mas em forma, eu sempre vejo em forma humana, sabe? Mas também pessoas que estão na nossa vida, se não estão com Deus, se não estão lavados no sangue de Jesus, estão em pecado, pode sim ter demônio dentro da pessoa, né? Jesus expulsou muitos demônios. E essas pessoas que têm, sabe, elas podem muito bem serem usadas. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E até demônios podem sim interferir em nosso sonho, a gente pode pecar até em sonho. Entende? Se vocês estão entendendo que é muito delicado sobre isso por conta de que tem muita coisa que nem eu sei, sabe? A parte espiritual tem muita coisa. Mas Deus quer nos revelar, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos mostrar verdades para a gente poder guerrear espiritualmente, para a gente poder sempre estar bem com Deus. Deus quer sempre nos ajudar em tudo. E eu só tô falando coisa pouquíssima, por conta que aos poucos eu tô começando a entender sobre os sonhos e ainda assim eu tenho que orar mais, sabe? Sobre a questão dos sonhos e como Deus vai me usar sobre isso e sobre este ministério e